Fala pessoal, tudo bem? Gente, eu venho hoje gravar esse vídeo num contexto um pouco diferente dos vídeos que eu gravo pra vocês normalmente. E o que eu venho falar hoje aqui é como eu ganhei quase 6 mil dólares em uma semana sem trabalhar. Ou melhor, eu trabalhei nessa uma semana, mas meu dinheiro que veio, pela fonte do trabalho não está incluso nesses quase 6 mil dólares, que é o que eu tô falando com vocês aqui. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque ao longo da minha vida, e como todos nós fazemos essas análises de tempos em tempos, a gente passa a perceber o que eu fiz que funcionou, o que eu fiz que definitivamente não funcionou. E obviamente que por sermos seres, enfim, inteligentes, a gente consegue compreender muito bem quando fazemos algo que dá certo e algo que não dá certo, Então, ao longo dessa minha jornada, que não são de milhares de anos de experiência, porque eu não me considero uma pessoa muito velha ainda, mas ao longo desse tempo todo que eu vivi, eu fui percebendo o que dava certo, o que não dava certo, quando que eu tinha sucesso, quando que eu fracassava. E fui mapeando isso de uma maneira para tentar compactar e criar uma fórmula para mim. Uma fórmula que funcionasse dentro das habilidades que eu tinha e visando habilidades que eu poderia e até deveria desenvolver, E então, antes de mais nada, o que eu quero dizer aqui para vocês é: eu não ganhei quase 6 mil dólares em uma semana a troco de nada, Eu ganhei quase 6 mil dólares em uma semana a troco de muito tempo que eu venho investindo em mim, Que eu venho investindo no meu autoconhecimento, que eu venho investindo em tanto teorias de mindset, Que eu venho colocando em prática, porque é tão importante a gente frisar que a teoria por si só, ela é um peso morto, E assim, pode até doer ouvir isso, mas isso é uma realidade, A teoria por si só, ela é um peso morto. E como diz um grande amigo meu, Elton, quanto mais a gente consome teoria, e a gente se alimenta de muito conteúdo e não coloca em prática, a gente acaba se tornando obeso mental, Então, quando eu falo aqui dessa questão do mindset, todo esse conhecimento que eu obtive, ao longo desse tempo, eu coloquei em prática esse conhecimento, Por isso que, obviamente, consegui obter alguns resultados disso. E aí, enfim, é uma junção, toda essa fórmula, ela é uma junção de autoconhecimento, de mindset, de muito planejamento, Porque todas as conquistas, maiores conquistas que eu obtive na minha vida, nenhuma delas veio sem planejamento. E eu sempre acreditei que eu era uma pessoa muito metódica, uma pessoa muito certinha, e que as coisas só davam certo pra mim quando davam, porque eu me planejava. E se eu não me planejasse, tudo iria por água abaixo, E eu venho trazer o planejamento aqui, sim, como uma peça extremamente importante e fundamental, só que, como eu falei, a gente vê o que faz, o que dá certo e a gente continua fazendo, a gente vê o que dá errado e a gente precisa reaver ali algumas coisas pra que a gente converta, o que tá dando errado em certo. E aí eu percebi que, assim, na minha visão, e a minha compreensão de como as coisas funcionavam era exatamente essa: autoconhecimento, porque eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber do que eu sou dotada, o que me falta, eu preciso saber exatamente o que eu quero, onde eu quero chegar. Isso tudo faz parte do autoconhecimento, Eu preciso saber quais são meus medos, eu preciso saber o que me motiva a agir, qual é a minha motivação, que é o motivo para a ação. Então, quando eu entendi que eu precisava saber muito de mim para conquistar as coisas que eu queria, tudo ficou muito mais claro, A questão do mindset já era algo que eu vinha trabalhando há muito tempo, então praticar um mindset produtivo, um mindset positivo, que para muitos ainda é uma questão, mindset é balela, igual livro de autoajuda, balela,
E é legal ver como a gente vai mudando os nossos conceitos conforme nós vamos experienciando coisas diferentes, né? Então, essa questão do mindset já era forte, né? Faltou eu entender naquela época, muitos anos atrás, que eu precisava me conhecer, não bastava pensar positivo. Pensar positivo nunca tinha me tirado, sabe, do lugar. É importantíssimo pensar positivo e praticar afirmações que de fato vão ter um impacto muito grande nos nossos resultados, sim, sem sombra de dúvidas. Mas um pensamento positivo, sem saber quem eu sou, sem saber o que eu quero, é useless, né? É quase que dispensável, né? Agora, quando a gente sabe quem a gente é, o que a gente quer, quando a gente une isso a um positivo, a um mindset positivo, né? Então eu sei o que eu quero e eu tô trabalhando a minha mente de acordo com o que eu quero, não contra o que eu quero, né? Aí eu vou me planejar, né? Que é parte também fundamental, porque não adianta eu saber exatamente o que eu quero, quem eu sou, ter um mindset propício, positivo, poxa vida, assim, super, que vai agregar nesse processo e não me planejar para conquistar tudo isso, porque aí também fica tudo muito jogado, fica tudo muito solto, né? Então o planejamento, ele é peça fundamental, sim, nesse processo, né? E como eu falei antes, eu sempre fui muito metódica. Na minha cabeça, não era porque eu me conhecia ou porque eu sabia onde eu queria chegar, não era porque eu achava que eu tinha um mindset, né, otimista ou positivo, que isso contribuía com as minhas conquistas. Na verdade, eu simplesmente achava que era porque eu planejava, né? Então, pra mim, o resultado, né, positivo, as minhas conquistas, elas vinham de um planejamento. Unicamente, isoladamente, vinham de um planejamento. E bobinha eu, né? Demorei tanto tempo pra conseguir compreender que o planejamento também por si só de nada vale, né? A gente pode ter o planejamento mais lindo do mundo, que a gente criou, que a gente pediu pra alguém super especialista criar pra gente. Mas se a gente não souber, de novo, o que a gente quer, onde a gente quer chegar, não trabalhar num mindset, né, produtivo pra essa meta, ou pra esse objetivo, o planejamento também se torna useless, se torna dispensável. E aí, isso eu posso dizer pra vocês assim, com muita gratidão no meu coração, que há poucos anos eu percebi que, além de ter um planejamento perfeito, que na minha concepção era o primordial, graças ao universo, a Deus, a o que quer que vocês agradeçam todos os dias por acordarem bem com saúde, eu também agradeci quando eu percebi que o que fechava pra mim esse ciclo, né, que se tornou exatamente uma fórmula do sucesso, era a ação, né? E óbvio que, gente, dentro de cada tópico desse que eu tô falando, existe uma imensidão de subtópicos e coisas a serem trabalhadas, tá? Essa foi uma fórmula onde eu encontrei o sucesso, né? É quando quase todas as minhas metas que eu estipulo para minha vida, as que eu obtenho o resultado desejado, se eu for analisar qual foi a trajetória toda até alcançar esse resultado, foi dentro desses 4 tópicos que regem os meus sucessos, tá? Autoconhecimento, mindset, planejamento e ação, tá? Esses 4 tópicos regem os meus resultados. Eles me entregam o meu sucesso. E só para explicar um pouco para vocês da onde que eu tô trazendo, que eu ganhei $6.000 em uma semana e tá aqui a foto para comprovar para vocês isso, da onde veio isso, né? O que aconteceu? No final do ano passado pra cá, eu coloquei algo na minha cabeça muito forte, que era que em 10 anos, sendo bem otimista, tá? Em 10 anos eu gostaria de me aposentar, né? Eu e o meu marido. A gente gostaria de se aposentar daqui 10 anos. Ah, Gil, nossa, mas você não quer mais trabalhar? Você não gosta do que você faz? Pelo contrário, né? O nosso se aposentar, porque aqui em casa somos 2 apaixonados hoje, né? Hoje somos 2 apaixonados pelo que fazemos. Assim,
Eu amo o que eu faço do fundo do meu coração. Vinícius ama o que faz do fundo do coração. Então, assim, a gente não tem uma ambição de parar de fazer o que a gente faz de forma alguma, né? Mas a gente tem uma ambição muito bacana que é de fazer o que a gente faz, talvez num modelo muito diferente, quando a gente não tem a questão financeira no meio do que o que a gente faz. E o que eu quero dizer com isso? A gente quer se tornar financeiramente livres, independentes, né? A gente não quer que no futuro, que como eu falei, né, a gente está sendo bem otimista, que no futuro a gente precise ganhar esse dinheiro que vem através do nosso trabalho hoje para nos sustentarmos, para nos mantermos. O que a gente deseja daqui a 10 anos é que a gente, de alguma maneira ou de várias maneiras, a gente faça com que o dinheiro trabalhe para nós, né? Então, o dinheiro não sendo mais um problema, né? E vou colocar esse problema aqui enquanto se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Então eu preciso trabalhar para ter dinheiro para pagar minhas contas, né? Então esse ciclo é o que a gente muito conscientemente está buscando encerrar, né? Então, uma das coisas, uma das metas para esse ano foi, e eu tô muito proud de vir falar isso aqui pra vocês, porque esse ano ainda tá no início, né? A gente tá, enfim, começou abril aí, tem poucos dias. E uma das metas para esse ano, que foi estipulada em fevereiro, foi que em 10 anos, né? Em 10 anos, nós pretendemos nos tornar financeiramente independentes, tá? E aí, a meta para esse ano foi qual? Vamos fazer algo novo, vamos fazer algo que a gente vai aprender e vamos testar, vamos colocar em prática algumas teorias e ver o que funciona pra gente, né? Pra que a gente já esteja caminhando para esses 10 anos, né? Porque se eu quero viver algo em 10 anos, eu preciso me mexer quando, gente? Hoje, porque a gente só tem o hoje, né? Então, se eu demorar, esse ano tá muito complicado, tem muita coisa acontecendo, eu vou fazer isso ano que vem. Então, essa minha meta de 10 anos já virou 11 anos, né? E se no ano que vem tiver mais um monte de coisa acontecendo, o que vai acontecer? Essa meta de 10 anos vai se tornar uma meta de 12 anos. E assim, sucessivamente, a gente já entende aqui muito claro qual que é o processo da procrastinação, né? Então, esse foi o ano que a gente trouxe para as nossas vidas algo inusitado, que é começar a mexer com investimentos, né? Seja eles quais forem, né? Então, assim, eu não vou entrar no detalhe aqui com vocês a respeito disso, até porque não sou especialista, né, para falar de investimento, mas o que eu quero frisar aqui é como eu cheguei nesse resultado. Porque isso tem a ver com o meu trabalho, isso tem a ver com a forma que eu trabalho com os meus clientes, e isso é o que eu quero levar para vocês, porque eu não sou mais ou menos especial do que nenhum de vocês que está me assistindo agora. Pelo contrário, né? Eu sou muito crente de que todos nós temos exatamente as mesmas oportunidades e que depende muito de como a gente enxerga essas oportunidades e take advantage da oportunidade, né? Então, como que eu posso tirar alguma vantagem dessa oportunidade? E eu acho que muito a respeito dessa questão de quem tira vantagem de uma oportunidade e quem não tira, tá todo atrelado, né? Tipo assim, todo esse conjunto de habilidades que a gente precisa para tirar vantagem de alguma coisa está atrelado ao que nós temos dentro da gente, né? A nível de saber o que a gente quer de verdade, no que eu acredito que eu sou capaz de conquistar, porque não adianta nada, né? Se eu pensar como eu pensei por muitos anos que imagina, investimento não é pra mim, investimento é coisa de gente rica, coisa de gente que estudou pra isso, economista. Sempre imaginei filmes que a gente assiste com bolsa de valores e aquele povo todo instruído e, assim, na minha cabeça, essas pessoas tinham uma mentalidade paralela, tá? Aquilo não era pra mim. Eu não tenho, ou eu não tinha aquela capacidade, né? Então eu me contentava e aceitava o fato de que eu não vou meter o meu nariz ali porque aquilo não é pra mim, né? Mas existe uma mágica, gente, que quando a gente começa a mergulhar no nosso autoconhecimento e a gente começa a identificar
tanto as nossas fraquezas quanto as nossas fortalezas, e a gente começa a trabalhar nessas fraquezas e trabalhar nessas fortalezas, isso vai mudando de uma forma, assim, única a nossa visão do mundo. E a nossa visão do mundo, ela é tudo que a gente tem. A visão que eu tenho do mundo, ela se materializa na minha realidade. Então, assim, entende aqui o poder de você trabalhar no seu autoconhecimento. Você vai, de uma certa forma, mudar a sua visão de mundo. E mudando a sua visão de mundo, você vai alterar a sua realidade de acordo com o que você quiser. E isso aqui, gente, não é um vídeo para causar um impacto e olha isso que a Gil tá falando, que blá 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 e tudo mais. Não, tá? Não, e é por isso que eu resolvi trazer tão abertamente esse profit que eu tive de uma semana, porque isso é uma conquista enorme pra mim, não pelo dinheiro, não é pelo dinheiro, tá? É pela conquista em si. É porque quando eu vi que aquilo ali virou um profit pra mim, né? Virou um lucro pra mim, em uma semana eu percebi o quê? Não que eu tenho mais dinheiro na conta, tá? Mas eu percebi que eu sou capaz de conquistar o que eu quiser dessa vida. E você também, tá? Então, o ponto todo desse vídeo hoje, gente, é trazer pra vocês de uma certa forma, uma tranquilidade de que você pode, nesse momento, estar confuso, você pode, nesse momento, não saber exatamente o que você quer. Eu não soube o que eu quis por quase todos os anos da minha vida, né? E eu não sabia que era capaz que eu pudesse descobrir o que eu queria, né? Ou que isso faria algum sentido. Enfim, então se você nesse momento você está confuso ou você simplesmente aceitou a vida que você tem mesmo não se sentindo feliz ou satisfeito, o que eu quero dizer pra você gente, eu nunca fui uma pessoa de investimento, tá? Como eu falei, no começo desse ano, e o que eu quero trazer pra vocês é exatamente a trajetória, né? Em relação a esse profit especificamente. No começo desse ano, né? Eu comecei a fazer um curso de um grande amigo meu, Elton Luiz. Quero até aqui agradecer porque ele foi peça fundamental, inclusive nesse profit. Ele nem sabe disso, mas ele foi. Por quê? Porque eu comecei a fazer um curso com ele de leitura, tá? E nesse curso de leitura, eu comecei a voltar fortemente com o hábito de ler, tá bom? E aí, que era um hábito que eu já tinha, era um hábito que eu amava, mas foi um hábito que eu perdi, né? E vocês me veem aqui falando, eu falo muito sobre hábito, porque também é um assunto, assim, em alta no meu trabalho, né? Com os meus clientes, enfim, na minha própria vida. E aí eu voltei com esse hábito muito forte por conta desse curso do Elton. E o que aconteceu? Eu comecei a entender que, assim, eu podia começar a me nutrir, não ler por ler, mas eu entendi que eu podia me nutrir de livros, né, que fossem me trazer soluções para problemas que eu estava vivendo, né? E o problema, gente, ele não significa algo 100% negativo, não, tá? O problema, ele pode ser uma equação que você quer solucionar. No meu caso, qual era a equação que eu queria solucionar? Eu queria, em 10 anos, me tornar financeiramente independente, tá? Esse era o meu problema, a minha equação do momento. E aí, fazendo o curso do Elton, ele me recomendou um livro como sendo o primeiro livro para eu ler, tá? Que tinha tudo a ver com isso que eu queria. Que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu recomendo esse livro para todo mundo, como eu acho que o Elton também recomenda. E vocês estão vendo aqui que eu sou um case de sucesso de ter lido esse livro. Agora, foi o livro que me trouxe esse resultado? Somente, exclusivamente? Não, tá? Esse livro me trouxe mais clareza e mais conhecimento sobre o tópico que eu queria, de fato, desenvolver na minha vida, nesse momento, né? E aí, gente,
Fiquei quebrando a cabeça, obviamente, né? Como que eu vou fazer isso acontecer? Como que eu vou fazer isso acontecer? Como que eu vou fazer essa roda girar? Porque é assim, né? A gente precisa ser criativo para conseguir extrair resultado do que a gente quer e hoje a gente não enxerga uma solução, né? E foi aí que eu comecei a ler e me nutrir e fazer o que eu recomendo para todo mundo que convive comigo. Colocar em prática. Isso é o que eu recomendo para todo mundo. Coloque em prática, teste, sabe? Faça testes. Se permita errar. Porque enquanto a gente não se permite errar, a gente se priva de acertar. Basicamente é isso, né? Então, enquanto eu continuasse me privando de errar, sabe? Eu jamais acertaria. Eu jamais acertaria. E aí foi quando, né, enfim, depois de muitas conversas aqui em casa e com o Vinícius também, onde a gente chegou à conclusão de que vamos sim, vamos testar, né? E o testar, gente, é assim, vamos pegar o nosso dinheiro que tá paradinho e vamos colocar num investimento arriscado? Vamos, isso é um teste? É um teste. É fácil fazer isso? Não. Dá medo, né? A gente, enfim, foi criado para guardar dinheiro, né? Isso é o que a nossa cultura, principalmente a brasileira, ensina muito a gente, né? Tenha seu pé de meia, fica o dinheirinho guardado ali, melhor um pouquinho seguro do que, enfim, do que, né, o dinheiro voando. Então, assim, a gente foi ensinado dessa maneira. Só que continuar agindo através desses ensinamentos que a gente teve, que são muito ultrapassados, né? A gente precisa conver aqui nisso, não iam jamais me trazer o resultado que eu quero, que é em 10 anos me tornar financeiramente independente. Então, o que eu preciso fazer quando eu quero algo e eu sei que a fórmula que eu estou utilizando até então não vai funcionar? Eu mudo a fórmula, né? E aí, assim, isso pra mim, gente, foi pra reafirmar mais uma vez que essa engrenagem que eu criei pra minha vida, ela funciona. Ela funcionou quando eu quis o emprego XYZ, quando eu tinha 18, 19, 20 anos de idade. Ela funcionou quando eu vim pra Austrália e eu decidi ficar na Austrália. Ela funcionou quando eu decidi que eu ia parar de trabalhar e eu ia viver um ano sabático. Ela funcionou quando eu decidi entrar no mundo do desenvolvimento humano e trabalhar com pessoas da forma que eu acreditava ser certo. Ela funcionou agora que eu decidi investir e não tinha a menor ideia que eu era uma pessoa propícia para poder fazer isso e que de alguma forma isso me traria algum tipo de resultado. Então, assim, eu criei esse mecanismo que todas as vezes que eu tenho um resultado positivo e eu vou fazer uma análise, eu falo, putz, olha, segui certinho, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu segui a minha fórmula do sucesso que eu criei com muito amor, com muita dedicação e ela funciona, né? E às vezes que eu ainda falho, porque sou ser humano, vou falhar muito, talvez muito mais do que eu acerto, tá? Porque aqui eu tô contando pra vocês o meu sucesso, né? Agora as falhas que são 1000 vezes maiores, né? Você pode multiplicar aí cada sucesso que eu tive por 100 vezes as falhas que eu cometi. Então, tudo isso, gente, erros e acertos, tentativas e frustrações, isso tudo vai trazendo pra gente muito aprendizado, né, ao longo desse caminho. E todas essas conquistas, essas vitórias, né, esses resultados positivos que eu tive, vieram através dessa fórmula, né? Autoconhecimento, mindset, planejamento e ação. Isso foi o que mudou a minha vida e continua mudando. E agora foi só mais uma conquista para me provar que esse é o caminho, esse é o meu caminho e ele pode ser o caminho de muito mais pessoas. Porque eu não quero ter um mérito desse ou uma conquista dessa sozinha, né? Eu imagino que vocês até me escrevam aqui quem de vocês que quer ganhar quase 6 mil dólares por semana sem contar com o dinheiro do seu trabalho, né? Eu acho que muitas pessoas queiram, né, isso. Por que a gente não ia querer, uma vez que a gente não tá fazendo nada de errado, não tá sendo antiético, não tá, enfim, passando por cima de ninguém, né? Por que a gente não ia querer conquistar esse tipo de coisa pra nós mesmos? Então, eu quero só deixar essa mensagem pra você, hoje aqui. Tudo que você deseja fazer
é possível. Tudo. E quando eu falo tudo, eu não falo tudo but aquilo, né? Tudo menos isso. Não, eu falo tudo, tá bom? Você é que decide. Você é que coloca um limite pro que você quer ou o que você não quer alcançar. Ou pro que você acha que você... eu posso ir até aqui, né? Então, se você colocar esse limite, não tenha dúvida, você vai só chegar até aqui. Agora, se você não tem limite, você pode tudo, tudo. E isso, gente, é o meu maior presente nessa vida, ter aprendido e reconhecido isso tão cedo, eu acredito, né? Porque se a gente para pra avaliar, muitas vezes, os nossos pais, os nossos avós, a gente, eu acredito não ser a única, de ver que existiram muitos bloqueios, né? Até onde eu posso ir, o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz. E foram exatamente essas crenças, essas limitações que passaram pra gente através de ensinamentos e tudo mais. Óbvio que com muito amor, com o objetivo de proteger a gente ao máximo de frustração e de sofrimento, né? Mas a frustração e o sofrimento, eles são parte do caminho, né? A gente tem que errar 1, 2, 3, 4, 5 para acertar uma, né? Ou errar mais às vezes. Só que, gente, se a gente cria dentro de nós, né, um mecanismo que a gente conscientemente sabe que vai levar a gente onde a gente quer chegar, muda a nossa perspectiva dessas falhas, né? Muda as nossas perspectivas sobre o que é errar, né? Então a gente fica mais suscetível ao erro. Eu posso errar, eu me coloco em mais posição de risco mesmo, porque eu consigo, eu vou errar e eu vou conseguir, né? É só uma questão de tempo, é só uma questão de unir as melhores habilidades para aquele objetivo. Então, assim, num período de tempo curto, eu acredito que eu vou conseguir reunir todas essas informações num curso que eu tô desenvolvendo, porque eu quero ajudar vocês a conquistarem esse tipo de coisa, sabe? Porque se eu posso, gente, eu sou um mero ser humano, sabe? Que acordo todo dia, trabalho, me alimento, tento ser feliz, me exercito e vou dormir, igual vocês, tá? Cada um tem os perrengues, né, pelos quais vamos passar, né? A nossa vida, eu gosto de tratar cada ser humano de uma maneira super individual, porque a bagagem que a gente carrega, ela é totalmente diferente uma da outra, né? Então, a gente não pode nunca entrar num estado de comparação, né? Porque o outro tem, porque pro outro é mais fácil, porque o outro isso, porque o outro aquilo. Não é isso, né? Mas criar esse olhar interno do o que eu preciso mudar em mim, ou melhorar em mim, ou desenvolver em mim, para que eu obtenha os resultados que eu desejo. Porque às vezes o seu desejo não é se tornar financeiramente independente, às vezes o seu desejo é fazer uma viagem X, é viajar o mundo, é construir uma família, né? E hoje você tá solteiro, ou... Sabe? Gente, nós somos seres únicos. Os meus desejos vão ser diferentes dos seus desejos. Mas talvez a forma da gente chegar lá, ela é muito mais similar do que o que a gente imagina. Então é isso que eu quero deixar aqui de mensagem pra vocês. Não desistam jamais dos sonhos de vocês, pelo contrário, comecem a sonhar maior, sabe? Comecem a sonhar grande de verdade, sim, porque isso muda o curso da nossa vida, tá? Sonhe grande, sim. E muito em breve eu vou trazer essa solução que eu tenho aplicado e tem funcionado tanto na minha vida para a vida de vocês, e vou ter uma honra e um prazer imenso de ter vocês caminhando lado a lado, tá bom? Me falem se vocês têm alguma dúvida, se vocês, enfim, tiverem algum insight, quiserem falar mais sobre isso, tá bom? E eu vou ficar, assim, de coração aberto pra gente debater isso aí da melhor forma possível. Beleza, gente? Então, um beijo no coração de cada um de vocês e a gente vai se falando.